Bom dia a todas e a todos. Muito bom dia, sejam imensamente bem-vindos, bem-vindas a quem nos acompanha presencialmente, a quem nos acompanha de maneira remota. Bom dia ao Brasil, bom dia a todos os países de língua portuguesa e da lusofonia e a todas as pessoas, de onde quer que estejam, que se conectam neste momento conosco, sabendo da relevância desse congresso, desse momento. Eu sou a Natália Monteiro, permitam-me me apresentar, sou jornalista, estarei aqui como mestre de cerimônias e me sinto muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. E é uma imensa honra e uma profunda responsabilidade que declaro então aberto o primeiro Congresso Internacional de Língua Portuguesa e Migrações, o CILPEM. Primeiro congresso, gente, merece uma salva de palmas. Nós estamos na Biblioteca Mário de Andrade, aqui no coração de São Paulo, um verdadeiro templo dos saberes e da literatura, onde o silêncio das estantes dialoga com a vibrante diversidade de quem nos procura. Este é um espaço que abriga a memória universal e celebra a pluralidade das vozes humanas, um refúgio onde o conhecimento se torna acolhimento. E hoje esta biblioteca se torna um ponto de encontro entre continentes, entre culturas, tradições, entre línguas. E é importante enfatizar que é um congresso híbrido. Sim, nós estamos aqui presencialmente sentindo o calor e a energia desse lugar, desse salão, mas ao mesmo tempo há pessoas nos assistindo de diversos lugares. Essa é importante também dessa era digital, não é mesmo? Nos assistindo de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Timor-Leste, de Macau, de São Tomé e Príncipe, do Brasil inteiro, entre tantos outros cantos do mundo, onde o português, a língua portuguesa, ela é abrigo, ela é esperança, ela é oportunidade, ela é a língua que, de fato, conecta o mundo. Então, mais uma vez, quem nos acompanha também por meio da internet, pelo canal de transmissão ao vivo, sejam muito bem-vindos de coração, porque essa casa também é de vocês. Receba o nosso abraço virtual. E esse evento, ele nasce de uma parceria que é em si mesma um exemplo do que nós queremos promover, porque é uma conexão, há conexão, cooperação e também o compromisso com a transformação social. O CILPEM é uma realização do NAMP, Núcleo de Apoio Migratório da Faculdade Censo e da New Education, duas instituições que não apenas pensam no Brasil, não apenas pensam o Brasil e o mundo, mas que agem concretamente para que o acolhimento linguístico e a integração de migrantes e refugiados deixem de ser um discurso e se torne política, prática e vida. Nós queremos registrar, inclusive, os nossos agradecimentos, em especial aos nossos apoiadores, a Biblioteca Mário Andrade, que nos recebem aqui carinhosamente em seu auditório, a Faculdade Censo, Max Imagem Mídia, as secretarias do governo que aqui estão representadas, em especiais as secretarias de Direitos Humanos e Cidadania e da Educação do município de São Paulo, e a Curatoria Editora e o Grupo V1 Educacional, que com seu apoio institucional tornaram possível que esse congresso aconteça com a seriedade e a abrangência que o tema exige. Então eu peço também mais uma vez uma salva de palmas para quem acredita na força e na importância desse congresso, incluindo cada um de vocês, claro. Nesse momento eu vou pedir a atenção de todas as pessoas para conferir um vídeo institucional do nosso evento e também um vídeo institucional da Faculdade Censo.
Somos a Faculdade Senso, uma instituição jovem, mas nossa história é antiga. Com mais de 10 anos no mercado educacional, a Senso foi concebida e implantada por um grupo de professores entusiastas da educação e temos o compromisso com a difusão do conhecimento com o objetivo de transformar pessoas através do ensino. Estamos localizados no centro de Goiânia, entre os principais eixos de mobilidade e em uma das mais importantes regiões da capital de Goiás. Além disso, ao longo dessa trajetória, atuamos em mais de 13 estados e abraçamos mais de 70 municípios. Possuímos a prática do ensino aliado com a realidade do mercado, com espaços voltados para a aplicação do conhecimento adquirido em sala, como o Núcleo de Prática Jurídica, Tribunal do Júri e laboratórios de informática, anatomia e fisiologia. Nossa biblioteca conta com acervo completo físico e virtual para todos os cursos, além de salas de estudos coletivos e individuais, computadores disponíveis para acesso e consultas de nossos alunos. Além da infraestrutura física, temos um aparato tecnológico super moderno desenvolvido pela própria instituição, com uma equipe de profissionais que trabalham de forma dedicada para oferecer uma plataforma de ensino online exclusiva para nossos alunos, o AVA Senso, que pode ser acessada por qualquer dispositivo. A Senso acredita que o ensino deve ser para todos e, por isso, nós nos preocupamos com a acessibilidade tanto no nosso espaço físico quanto no ambiente digital, usando ferramentas que incluem e facilitam o aprendizado. Estamos sempre preocupados em produzir a melhor experiência ao aluno. Por isso, criamos um espaço dedicado à produção de conteúdos próprios, no qual os professores e tutores podem produzir e gravar conteúdos que irão auxiliar e agregar ao material didático existente. Nosso principal foco são as pessoas. Por isso, o nosso atendimento é humanizado. Aqui na Senso, você sempre falará com um atendente treinado para ouvir e atender a demanda do aluno de forma personalizada, contemplando a individualidade de cada caso. Faculdade Senso. Conhecimento que te transforma. O Silpen nasce como um evento acadêmico e científico dedicado a promover debates, pesquisas e intercâmbios sobre mobilidade humana, migrações, interculturalidades e políticas internacionais. Acreditamos que a comunicação verbal sempre foi e continuará sendo a forma mais elementar de conexão global entre os povos, atuando como uma poderosa ferramenta para a reconstrução de realidades. Este é o evento que conecta o futuro da nossa língua. Quanta potência, não é mesmo? E agora eu gostaria de conferir também um vídeo para apresentar rapidamente os nossos parceiros, a quem nós agradecemos mais uma vez. Esses são os logotipos dos nossos parceiros, de quem acredita na força desse congresso, e nós agradecemos. Senhoras e senhores, antes de compormos a nossa mesa diretiva, nós temos a honra de compartilhar uma mensagem oficial enviada a este congresso pelo excelentíssimo vice-presidente da República do Brasil, Dr. Geraldo Alckmin, que gostaria muito, mas devido à agenda não pôde estar presencialmente, e ele nos deixou a seguinte mensagem. Em sua missiva, o vice-presidente apresenta suas congratulações aos realizadores e participantes e reforça o compromisso do Estado brasileiro com a lusofonia e com as políticas de acolhimento e enaltece a relevância da iniciativa desse congresso, desejando pleno êxito na sua realização. E agora sim, eu gostaria de convidar aqui ao palco para compor a nossa mesa, para receber as demais autoridades, primeiramente os anfitriões desse evento do Silpen.
Então, eu quero receber carinhosamente aqui o coordenador do Silpen, professor Igor Oliveira. E junto com ele, a pesquisadora-chefe do NAMP, Núcleo de Apoio Migratório, a professora mestre Francisca Rodrigues. Eles conduzirão a abertura oficial do primeiro Congresso Internacional de Língua Portuguesa e Migração. E agora eu gostaria de convidar as seguintes autoridades para a composição do palco. A secretária adjunta de Direitos Humanos, senhora Estela Verzola Tangerino, representando neste ato a secretária Regina Célia Santana. Bem-vinda, senhora Estela. Também convido a doutora Fabiana Nogueira, representando neste ato o secretário de Educação do Estado de São Paulo, o senhor Fernando Padula. Bem-vinda, doutora Fabiana. Convido para a composição o mantenedor da Faculdade Censo, senhor Reuter Robson Nogueira. Bem-vindo, senhor Reuter. E também o diretor-geral da Faculdade Censo, senhor Leonildo Marques da Silva. Bem-vindo, senhor Leonildo. Como todos nós sabemos, a língua portuguesa ela não é apenas um idioma, né? Ela é uma ponte. Ela é ponte entre mais de 260 milhões de falantes espalhados pelos 5 continentes. E é sobre essa ponte que nós vamos caminhar nesses 2 dias de congresso. Daremos início, então, agora às falas institucionais de abertura e nós pedimos, por gentileza, que cada autoridade respeite o tempo de aproximadamente 2 a 3 minutos das suas manifestações. E para darmos início às falas, assistiremos agora a mensagem enviada pelo diretor-geral da CPLP, o senhor Miguel Pedro Souza Monteiro, que nos enviou um vídeo. Excelentíssimas autoridades, ilustres organizadores, caros participantes. É com grande honra que participo na abertura do primeiro Congresso Internacional da Língua Portuguesa e Migrações, CILPEM, uma iniciativa que aborda 2 dimensões absolutamente centrais do nosso tempo: a mobilidade humana e a língua portuguesa enquanto instrumento de inclusão, cidadania e dignidade. A comunidade dos países de língua portuguesa acompanha com particular atenção este debate porque falar de migrações é inevitavelmente falar de direitos humanos, de acesso à justiça e de integração social. A língua é, muitas vezes, o primeiro grande desafio enfrentado pelo migrante. Quando uma pessoa não compreende a língua do país de acolhimento, torna-se mais difícil entender os seus direitos, aceder à justiça, obter proteção jurídica, ingressar no mercado de trabalho ou integrar-se plenamente no sistema educativo. A inclusão começa precisamente pela capacidade de comunicar. Neste contexto, ganha especial relevância o papel das instituições jurídicas e da advocacia na defesa dos direitos fundamentais das populações migrantes. O espaço lusófono tem uma responsabilidade acrescida nesta matéria. Somos uma comunidade de mais de 260 milhões de falantes, distribuídos por 9 Estados-membros, unidos por uma língua comum e por valores de cooperação, solidariedade e promoção da dignidade humana. O Brasil assume neste domínio um papel particularmente relevante, quer pela dimensão da sua comunidade jurídica, quer pelo desenvolvimento de políticas migratórias modernas e humanistas, acompanhadas de perto pelas instituições da sociedade civil e pelos operadores do direito. Ao promover o diálogo entre língua, migração, educação, direitos e interculturalidade, o CILPEM contribui para consolidar a lusofonia como um espaço de mobilidade segura, inclusão social e oportunidades partilhadas. Gostaria ainda de sublinhar
que a crescente internacionalização da advocacia e das redes jurídicas lusófonas representa uma oportunidade estratégica para acompanhar e aproximar os nossos países, fortalecer a cooperação institucional e criar novas pontes no espaço da CPLP. Permitam-me concluir com uma convicção simples: a língua portuguesa deve continuar a ser uma língua de acolhimento, de acesso a direitos, de mobilidade e de esperança. Votos de um excelente congresso. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Sr. Miguel pela mensagem e para suas considerações ouviremos agora as palavras do nosso anfitrião da New Education. Por favor, professor Igor Oliveira. Bom dia, muito bom dia. Bem, esse não era o protocolo, era por último. Eu ia deixar a professora Francisca, o professor Robson, as autoridades presentes, mas a professora Francisca Rodrigues fez com que eu fosse o primeiro, então, sim me vou, né? Bem, muito bom dia, é um prazer e uma honra estar aqui e já cumprimento os amigos, agradecendo a composição dessa mesa, das finíssimas autoridades aqui presentes, secretária adjunta de Direitos Humanos, Fabiana Estela Verzola Angerino, e está representando uma grande amiga, né? Secretária Regina, que é uma grande amiga de luta, de militância em outras searas, também Fabiana Nogueira, o grande amigo também, Fernando Padula, da Secretaria de Educação, os dois grandes amigos e talvez as principais pessoas para que isso acontecesse, professor Reuter Robson, que é o mantenedor da Faculdade Censo, nosso diretor-geral, professor Leonildo. Não poderia deixar de citar minha amiga de mais de 20 anos, professora Francisca Rodrigues, e um dia, quando os caminhos se descruzaram, né, a gente disse que ainda trabalharíamos juntos e lutaríamos pela educação, e depois de 4, 5 anos estamos de novo juntos e espero que jamais separados a partir de agora, porque, né, a gente sabe que esse evento, já vou entrar na pauta, tá, professor? Esse evento ele foi construído não só por pessoas, mas por amigos. E essa união de amigos é o que vem fortalecendo essa atividade. E eu acho que esse é o grande sentido desse sucesso que a gente vem recebendo, das palavras de apoio e das pessoas que estão se juntando. São pessoas queridas, são pessoas amigas e querem transformar pessoas por meio da educação, isso de verdade. Não posso deixar de agradecer as brigas eternas da nossa secretaria acadêmica e, por sua vez, a Tatiana, né, que fica ali no sacerdócio das atividades, né, que é o nosso leão de chácara em algumas situações, né, e que manda prender e manda soltar, como se dizia em outros momentos. Nossos professores do curso de proficiência em língua portuguesa, nossos amigos aqui presentes. Bem, excelentíssimas autoridades, colegas de coordenação, professores, parceiros e, acima de tudo, nossos queridos alunos, que sem eles, realmente, nós não poderíamos estar aqui, estamos aqui por eles. E a comunidade de imigrantes que dão vida a este encontro. Sejam extraordinariamente bem-vindos à Biblioteca Mário de Andrade e ao primeiro Congresso Internacional de Língua Portuguesa e Migrações, o CILPEM. Como coordenador deste congresso e diretor da New Education, sinto um orgulho indescritível ao ver esse salão e as nossas salas virtuais conectando milhares de pessoas ao redor do globo. O CILPEM não nasce para ser apenas um evento acadêmico e prateleira. Ele foi desenhado para ser uma plataforma de ação, de disrupção e de impacto social real. Nós acreditamos que a educação e a tecnologia são as ferramentas mais potentes para encurtar distâncias e pavimentar caminhos de dignidade.
O Brasil é historicamente um motor da economia global e um polo de atração multicultural. Mas essa pujança só se traduz em desenvolvimento humano quando garantimos que quem chega aqui tenha as condições de prosperar. É por isso, em parceria com o NAMP, Núcleo Migratório de Apoio a essas pessoas que aqui estão e para além daqui, da Faculdade Censo, estruturamos este congresso e ações a partir dele, focado em entregas. Quando lançamos hoje a nossa plataforma de cursos profissionalizantes e os laboratórios virtuais para os filhos dos imigrantes que aqui estão, estamos entregando autonomia, empregabilidade e futuro para os jovens migrantes. Estamos dizendo, na prática, que a língua portuguesa é um ativo de integração econômica e de conexão global. Agradeço imensamente a confiança de cada instituição apoiadora, a dedicação incansável da nossa comissão organizadora, na figura da professora Francisca Rodrigues, como já falei previamente, e a coragem dos nossos alunos. Vocês são a prova de que, quando unimos tecnologia educacional, governança e sensibilidade social, nós mudamos a geopolítica e o acolhimento. Para além disso, nossos professores, nossa secretaria acadêmica e também aqueles amigos que aqui estão. Aproveitem cada minuto dos debates, das mesas temáticas de aproximadamente 60 minutos, um pouquinho mais, e das conexões que faremos aqui. O CILPEN está oficialmente aberto pela Faculdade Censo e pela New Education e se honra, nós nos honramos, em ser a casa que conecta suas histórias ao futuro. Muito obrigado, um excelente congresso a todos. Nós que agradecemos, professor Igor, e não teria ninguém melhor para abrir aqui nessa mesa de autoridades presencialmente e fazer essa fala que tanto nos toca e mostra a importância desse congresso. Muito obrigada. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra a Estela Verzola Tangerino, ela que está representando a secretária de Direitos Humanos, doutora Regina Célia Santana, e nós agradecemos pela sua presença. Por favor, Estela. Bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui hoje representando a nossa secretária Regina. Queria cumprimentar aqui o nosso professor Igor Oliveira, coordenador do CILPEN, também o Leonildo Marques da Silva, diretor-geral da faculdade, Francisca Rodrigues, o Reuter Robson e a Fabiana Nogueira, representando o nosso secretário Fernando Padula, que foi meu chefe, inclusive. É uma grande satisfação participar da abertura desse primeiro congresso, primeiro de muitos, eu tenho certeza. É um espaço de diálogo, de produção de conhecimentos e reflexão sobre temas que são fundamentais para a construção de uma sociedade acolhedora e inclusiva. Discutir a língua portuguesa, né, no contexto das migrações, é também discutir o acesso a direitos, integração social e, com isso, oportunidades. A língua, ela é uma ferramenta essencial de acolhimento, de cidadania e especialmente para as pessoas migrantes e refugiadas que buscam reconstruir aí suas trajetórias. Então, em uma cidade tão diversa como São Paulo, fortalecer esse debate é, sim, reafirmar o nosso compromisso com o respeito da diferença e e promover, claro, a convivência entre os povos. Nós, da Secretaria de Direitos Humanos, através da coordenação de política para imigrantes, temos esse olhar de cuidado, temos o nosso conselho, justamente para estar ouvindo aí. Às vezes, no gabinete se tem uma ideia, mas quando você conversa com quem está do outro lado, a gente vê que muito mais se pode fazer. Então, a gente tem esse instrumento aí de participação social, que é o nosso conselho. Temos com muita honra o programa, juntamente com a educação Portas Abertas, que prima pelo ensino de português para os imigrantes. E lançamos, no ano passado, uma cartilha de direitos trabalhistas, porque a gente já tem o recorte da língua. Então, imagine você chegar num país que você não tem o domínio da linguagem, você começa a exercer ali uma atividade econômica, financeira, e você não sabe se aquela escala está correta, se o que se espera daquele exercício que você está tendo. Então,
nessa linha de que os direitos, juntamente com a língua, eles vão sim promover essa melhor convivência, essa melhor integração. Fizemos, em 3 idiomas, o ano passado, o lançamento dessa cartilha de direitos trabalhistas. Tivemos muito sucesso, estamos ouvindo muitos comentários positivos. Então, queria parabenizar a todos aqui, desejar um dia de debates ricos, colocar a nossa secretaria à disposição, como sempre, para o que os senhores precisarem, e um excelente dia de trabalhos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, senhora Estela, e sabemos que tem uma agenda ainda a cumprir e veio ainda assim para a abertura do nosso congresso. A senhora Estela não poderá continuar conosco durante o dia, mas nós agradecemos por estar aqui nessa abertura. Nesse momento, gostaria de passar a palavra ao diretor-geral da Faculdade Censo, senhor Leonildo Marques da Silva. Bom dia a todos e a todas, os representantes institucionais aqui presentes, aos professores, a toda a comunidade de estudantes, ao Igor. Eu preparei um discurso, mas eu vou usar aqui da espontaneidade, né? Porque eu acho que esse momento também é um momento de acolhimento, um momento em que a gente está dialogando com uma comunidade acadêmica sobre muitas coisas que a gente acredita, né? No poder da educação, sobretudo. Então, eu quero também fazer desse momento um agradecimento, professor Igor, por esse empenho seu. A Faculdade Censo, ela surge da vontade de professores de poder se posicionar na sociedade para ensinar, para compartilhar conhecimentos. E é muito bom quando a gente encontra parceiros como você, também tem esse mesmo ideal de transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento. Então, o CIUPEN, ele tem que ser celebrado como um marco, né, de um encontro aí de pessoas que acreditam na mesma coisa e que, de fato, a gente possa fazer a diferença nesse mundo, fazer a diferença na vida dessas pessoas que nos procuram para que a gente possa compartilhar o que a gente tem de melhor, que é o nosso conhecimento. Então, eu desejo que esse congresso seja um momento de acolhimento, um momento de compartilhar e que ele seja a primeira edição de muitos, né, que virão. Então, parabéns, professor, pelo seu esforço e vamos continuar juntos com você nessa caminhada. Obrigado, bom congresso a todos. Muito obrigada, senhor Leonildo. E ainda representando a Faculdade Censo, gostaria de passar a palavra ao mantenedor da faculdade, senhor Reuter Robson Nogueira, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu não tenho o dom do improviso, então eu vou ler um pouquinho. Bom, é uma grande honra participar da abertura do primeiro Congresso de Língua Portuguesa e Migrações, o CIUPEN. Representa a mantença da Faculdade Censo em um momento tão importante para a educação, a ciência, a cultura e a inclusão social. Cumprimento as autoridades presentes, representantes das instituições parceiras, professores, pesquisadores, estudantes, palestrantes, equipe organizadora e, de forma muito especial, os migrantes, imigrantes e refugiados que participam desse congresso e inspiram a realização desse projeto. A Faculdade Censo acredita que uma instituição de ensino superior deve ir além da formação profissional, deve contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e humana, colocando o conhecimento a serviço da transformação social. Vivemos um tempo marcado por intensos fluxos migratórios. Milhares de pessoas deixam seus países em busca de segurança, oportunidade e dignidade. Ao chegarem ao Brasil, trazem consigo não apenas histórias e desafios, mas também talentos, experiências, culturas e desejo de reconstruir suas vidas. Acolher essas pessoas significa criar condições reais para a sua integração. Significa garantir acesso à educação, ao trabalho, aos direitos e à participação social. E esse processo, a língua portuguesa exerce um papel fundamental.
Mais do que um instrumento de comunicação, a língua é uma ferramenta de autonomia e, por isso, dela as pessoas conseguem estudar, trabalhar, compreender seus direitos, construir vínculos e sentir-se parte da comunidade que as recebe. Por isso, ensinar português para migrantes e refugiados é promover a inclusão, cidadania e dignidade. É abrir caminhos para cada pessoa para reconstruir sua trajetória com segurança e oportunidade. Temos orgulho de apoiar por meio do NAMP, o Núcleo de Apoio Migratório da Faculdade de Censo, um trabalho reconhecido pelo impacto humano, educacional e social, que gera na vida de refugiados e imigrantes. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com uma educação que acolhe, transforma e amplia horizontes. O CIUPEM nasce com esse momento próximo. Ser um espaço de diálogo, intercâmbio e experiência e produção de conhecimento sobre migrações, interculturalidade, políticas linguísticas, educação e integração social. Ao reunir pesquisadores, gestores, organizações, estudantes e comunidades migrantes, esse congresso fortalece redes de cooperação e amplia a construção coletiva de soluções para os desafios do nosso tempo. Como mantenedor da Faculdade de Censo, reafirmo o nosso compromisso em continuar apoiando iniciativas que promovem inclusão, diversidade, cidadania e desenvolvimento humano. Acreditamos que a língua portuguesa pode ser uma ponte entre povos, culturas e oportunidades. E acreditamos que a educação continua sendo uma das mais poderosas ferramentas de transformação social. Que esse congresso seja um marco de reflexão, aprendizado, cooperação e construção para novas possibilidades. Parabenizo o NAMP, a equipe da Faculdade de Censo, a New Education, os parceiros institucionais, palestrantes e todos que contribuíram à realização desse evento. E eu quero fazer também um agradecimento especial ao meu amigo Igor, que ele é a pessoa idealizadora, juntamente com a professora Francisca, que conseguiram reunir todos que estão aqui hoje, e que eu tenho certeza que esse é um primeiro de vários eventos, vários congressos que nós vamos ter. A Faculdade de Ciências, ela, além de promover a educação, a gente é muito preocupado com o social. E nós começamos com a Proficiência em Língua Portuguesa, que é um curso que hoje a gente pode falar que nós somos uma das maiores instituições do país que trabalha com proficiência em língua portuguesa. Nós estamos falando aí cerca de 250, 300 alunos mês. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente está vendo o que nós estamos transformando, as vidas que a gente está conseguindo transformar. Então, quero fazer esse agradecimento muito especial ao Igor e desejar que esse evento seja o primeiro de muitos. Agradeço a todos e obrigado. Muito obrigada, senhor Reuter. E, nesse momento, passamos a palavra para a doutora Fabiana Nogueira, representando a Secretaria de Educação. Por favor, Fabiana. Bom dia a todas e todos presentes aqui. Bom dia também a quem nos assiste aí em diversos lugares no Brasil, em outros países, como foi dito aqui no início. Cumprimento a todos aqui na mesa, a todas as pessoas também que estão aqui, que vieram hoje nessa manhã fria, né, em São Paulo, acompanhar esse evento tão importante. E quero dizer primeiro que é uma honra participar, estar aqui representando o secretário Fernando Padula, né, nosso secretário de Educação. E gostaria também de parabenizar os idealizadores desse projeto, desse congresso, de um momento tão importante e que é uma necessidade discutirmos mais, né, e falarmos mais sobre o ensino de língua portuguesa e imigração. São Paulo, hoje, na rede municipal, conta com cerca de 17 mil estudantes migrantes de mais de 100 nacionalidades. Então, a gente tem um mundo inteiro aqui. E um dos nossos grandes desafios é promover esse acesso à língua portuguesa, não só dos nossos estudantes, mas também de seus familiares. Então, há uma preocupação ali em dialogar com a comunidade também migrante de uma forma geral,
pensando esse acesso à língua portuguesa como também um acesso a direitos, né? Acho que a gente reforça que numa metrópole como São Paulo, a escola é a porta de entrada para o acesso a muitos outros direitos. Então, é muito importante ser esse espaço de acolhimento e de acolhimento por meio da língua também. Então, para a gente é muito importante, a gente tem dialogado com diversos outros grupos aí que trabalham, né, com o ensino de língua portuguesa. Ficamos felizes em ouvir sobre a Faculdade Censo, trazendo esse projeto tão importante para o país. A gente viu um aumento considerável das migrações nos últimos 20 anos, especialmente migrações latino-americanas, de outros países, né, da América Latina, mas também de África. Então, hoje, quando a gente fala desses 17 mil migrantes na rede, estudantes só de primeira geração, quando a gente vai pensar em segunda geração, aí ultrapassa os 50 mil. Nós estamos falando quando eu falo das 100 nacionalidades, mas boa parte delas são de América Latina e África. Então, é muito importante a gente estabelecer esses diálogos com outros lugares, com outros países e pensar em outras possibilidades, né, de promoção do acesso à língua portuguesa. Temos o projeto, como a Estela trouxe antes, né, do Portas Abertas, Português para Imigrante, que atende a comunidade, não é para os estudantes aprendem ali no cotidiano escolar, mas atende a comunidade imigrante, independente da sua condição migratória, da sua origem, e é um espaço de promoção, com certeza, de direitos e também de não trabalhar não só a língua portuguesa, mas promover a interculturalidade, que é um dos princípios da educação em São Paulo. E pensando até na nossa lei, né, São Paulo vai ser a primeira cidade do Brasil a ter uma lei, uma política municipal para a população migrante, lá em 2016, está fazendo 10 anos esse ano, e que vai partir dessa perspectiva de pensar a educação intercultural, né, para que a gente também promova a valorização dos povos, a valorização das culturas e a valorização das diversas línguas também faladas dentro das nossas escolas hoje. Então, espero que o evento seja muito frutuoso, aí a gente já vê que vai ser, então convido todo mundo também a participar das mesas, de poder ouvir mais, compartilhar mais, e a gente ter a possibilidade de construções muito positivas no atendimento das populações migrantes no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fabiana. Dá até um orgulho, né? Falando dessa cidade que recebe todo mundo, dá até um orgulho de pertencer. E para encerrar as falas protocolares e enfatizar a importância do CIUPEM, eu gostaria de passar a palavra nesse momento para a pesquisadora-chefe do NAMP, professora mestre Francisca Rodrigues. Por óculos, né? 40 a mais, né, professora Cleide? 60 e tal. Olha, mas até que estou lendo direitinho, por óculos. Eu preparei aqui um discurso e vou ler para que a gente o protocolo, e também porque esse foi um projeto que, depois que eu saí da Universidade Zumbi dos Palmares, foi o primeiro que me empolgou realmente, e não só pelo nível de educação, mas também pelo lado social, como o nosso parceiro. Então, eu vou seguir e depois a gente vai para o emocional. Excelentíssimas autoridades presentes na mesa de honra, colegas, pesquisadores, professores, queridos alunos e todos aqueles que nos acompanham de diversas partes do mundo pela transmissão híbrida. É com profunda emoção e senso de dever cumprido que me dirijo a vocês hoje neste espaço sagrado da palavra, que é a Biblioteca Mário de Andrade, para celebrar a abertura do nosso primeiro Congresso Internacional de Língua Portuguesa e Migrações. Como pesquisadora e jornalista, passei a vida investigando o poder das narrativas e a força da comunicação. E o que a ciência e a realidade das ruas nos mostram diariamente é uma verdade incontornável. A integração real só acontece quando há acesso à comunicação, à educação e à participação social. O NAMP, Núcleo de Apoio Migratório da Faculdade Censo,
em sinergia com a Neo Education, não enxerga o fenômeno migratório apenas sob a ótica dos números ou das estatísticas econômicas. Nós enxergamos pessoas, enxergamos histórias de coragem, de resiliência e de reinvenção. O Brasil consolidou-se como um porto seguro e uma ponte geopolítica fundamental no cenário global. No entanto, a ausência histórica de políticas linguísticas estruturadas e de um acolhimento pedagógico inclusivo muitas vezes silencia essas vozes, limitando o acesso ao mercado de trabalho, à saúde e à plena cidadania. Por isso, as entregas que realizamos hoje, como a nossa plataforma de cursos profissionalizantes e as ferramentas digitais para os filhos dos migrantes, não são meros projetos acadêmicos. São ações afirmativas, concretas de reparação, inclusão e justiça social. A língua portuguesa é a nossa prática comum, mas ela só cumpre seu papel mais nobre quando se torna uma língua de acolhimento. Aos nossos professores que doam seu saber e aos nossos alunos que com bravura aprendem a falar uma nova vida, vocês são a razão de estarmos aqui. Que este congresso seja um espaço democrático de reflexão crítica, de produção científica engajada e, acima de tudo, de celebração da nossa rica diversidade. Sejam todos bem-vindos ao CIPEN. Obrigada. Muito obrigada, Francisca. Muito obrigada a todas as autoridades que compartilharam conosco as suas visões, seus compromissos e suas esperanças. As palavras que ouvimos agora, elas não se tratam apenas de discursos. Elas são compromissos públicos. Públicos com a construção de um mundo onde a língua não seja mais uma barreira, mais asa. Agora entramos na parte mais concreta e simbólica dessa manhã. Nós vamos testemunhar lançamentos, parcerias e homenagens que mostram que o CILPEN não é apenas um congresso de ideias, mas é um congresso de ações. Então, nós vamos falar do lançamento oficial da plataforma de cursos profissionalizantes para refugiados e imigrantes. E essa plataforma, ela nasce do entendimento de que o acolhimento linguístico ele precisa vir acompanhado de oportunidades reais de trabalho, de renda e de autonomia. Refugiados e imigrantes que chegam aqui ao Brasil trazem consigo muitos sonhos, talentos, saberes, a vontade do renovo. O que muitas vezes lhes falta é o canal de acesso. E essa plataforma é um desses canais. Então, com cursos online, gratuitos e certificados, em parceria com empresas e instituições de ensino, ela vai oferecer formação em áreas como tecnologia, administração, atendimento ao cliente, logística, idiomas e muito mais. Gostaria de pedir a atenção para conferirmos um vídeo do professor Edson Félix. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é Edson Félix, CEO do Grupo Educacional Vero, grupo este com mais de 10 anos de atuação no mercado EAD. E agora, com esta parceria com a Faculdade Censo e o Grupo New Academy, estamos felizes por poder ofertar os mais de 300 cursos que temos em nossa plataforma a todos os imigrantes, para que possam se qualificar profissionalmente e ingressar no mercado de trabalho, e assim se sentirem muito mais acolhidos em solo brasileiro. Um forte abraço a todos e sucesso! Mais uma vez, estamos juntos! E o segundo lançamento oficial, que é a plataforma de livros e laboratórios virtuais para os filhos de refugiados e imigrantes, hoje nós acolhemos os adultos com capacitação profissional, mas nós precisamos também lembrar das crianças, acolher essas crianças, garantindo que elas tenham acesso à educação, à cultura e à imaginação, né, que só uma criança pode ter. E essa plataforma ela é uma biblioteca digital viva, repleta de livros em português e em outras línguas, além de laboratórios virtuais de ciências, matemática e artes.
Ela é uma ferramenta para que nenhuma criança, migrante ou refugiada, fique para trás ou se sinta excluída. Para que a língua portuguesa seja para elas não um obstáculo, mas uma chave que abre portas para o conhecimento e para o futuro. Então nós vamos conferir agora o vídeo do professor Marco Paulo. Olá, eu sou Marco Polo, da Curatoria Editora. Acreditamos que a educação é uma das ferramentas mais importantes para acolher, incluir e transformar vidas. Por isso, desenvolvemos uma proposta de complementação pedagógica de qualidade voltada para a primeira infância e direcionada aos filhos de refugiados e imigrantes que vivem aqui no Brasil. Nosso objetivo é apoiar os municípios com uma ferramenta adicional capaz de contribuir para o desenvolvimento educacional, social e cultural dessas crianças desde os primeiros anos de vida. Queremos trabalhar em parceria com a organização pública, sempre alinhados às políticas locais, às necessidades das famílias atendidas e à realidade de cada município. Nosso principal pilar é a educação, uma educação acessível, humana e transformadora, especialmente para um grupo que ainda precisa de mais apoio, cuidado e oportunidade no Brasil. A Curatoria Editora está pronta para caminhar junto com os municípios nessa missão. Educação para acolher, incluir e transformar desde a primeira infância. É isso aí. E nesse momento nós passamos a um ato de assinatura de parceria estratégica. A Servizi Brasil, empresa referência em soluções de recursos humanos e empregabilidade, assina conosco um termo de cooperação que tem um objetivo claro: conectar os migrantes e refugiados formados pelas plataformas e pelos cursos do NAMP diretamente ao mercado de trabalho formal. Não se trata apenas de empregar, mas trata-se de incluir com dignidade, de reconhecer que o trabalhador migrante não é mão de obra barata, descartável, mas sim um profissional que contribui para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento do Brasil. A Servizi Brasil entende isso e por isso que estamos aqui hoje. Então, nós convidamos aqui ao palco o gerente executivo da Servizi Brasil, Eduardo Almeida, junto ao professor Igor Oliveira, que é o coordenador do curso de proficiência em língua portuguesa da Faculdade Censo, para a assinatura do documento. Eu vou passar, claro, antes a palavra, por favor, ao Eduardo Almeida, representando aqui a Servizi Brasil. Por favor, Eduardo. Bom dia, pessoal. Eu não sabia que eu ia falar. Isso. Eu e o Igor, nós somos parceiros aí há muitos anos. Eu estou na Servizi há pelo menos 10 anos e há pelo menos 8 anos eu conheço o Igor. E a gente tem tentado dar tração a esse tipo de parceria. A nossa empresa é uma empresa de facilities, focada em facilities, tecnologia, transportes, que é um dos nossos maiores braços, e trade marketing, que é a representação de marcas dentro de mercados e estabelecimentos. E o que nos falta hoje é mão de obra qualificada. E com a ajuda da Censo, todos aqui, eu tenho certeza que a gente vai alcançar esse objetivo. A empresa está com portas abertas à contratação. Então, a ideia é receber o imigrante, o refugiado, que tenha condição de se comunicar em língua portuguesa, para que possa prestar serviços juntos a nós, dentro de outros parceiros, de outros clientes. Então, hoje nós temos hoje por volta de 1.200 funcionários espalhados pelo Brasil. Então, a ideia é fortalecer essa parceria junto com vocês aqui, gerando emprego, inclusão e dignidade para todo mundo. Foi de... Como o Eduardo disse, né, nós somos amigos há uma década. Acho que isso que é o cerne dessa fala. E a minha fala inicial, ela retrata exatamente isso. E todas as pessoas que hoje participam dessas nossas atividades, seja da Faculdade Censo, seja junto com a professora Francisca ou com a minha pessoa, são pessoas que são amigas. Por algum motivo, essas pessoas são nossas amigas, né?
de diversas formas. E além de serem nossas amigas, pessoas que acreditam de verdade numa causa e acreditam de verdade que é possível promover transformações por meio da educação. Então, acho que esse é o grande objetivo de nós estarmos aqui. E a Servizi vem nesse encontro, né? E eles têm uma fala, em algumas situações, isso me entristece um pouco. Por quê? Porque eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, sou apaixonado pelo Brasil, mas a falta de mão de obra do brasileiro para compor as posições de trabalho é uma realidade que eles hoje enfrentam no cotidiano e no dia a dia da empresa Servizi Brasil, né? E aí, em contrapartida, a gente tem um grupo que é muito necessitado e que tem o emprego como uma mudança de vida, que é esse grupo que nós, professores, atendemos todos os dias dentro das nossas salas de aula, que é o grupo de refugiados e imigrantes que fazem o curso de proficiência em língua portuguesa. Eles querem apenas uma oportunidade, né? Uma oportunidade para mudar de vida, da vida que está aqui acontecendo, mas existem muitas outras vidas que estão acontecendo para além daqui, porque às vezes o pai veio para cá, quer trazer a mãe, quer trazer os filhos, quer trazer a família, porque às vezes a realidade da sua vida ali, vernácula, de nascença, é uma realidade que ele não quer mais existir, que é uma realidade em guerras, é uma realidade em falta de oportunidades, é uma realidade em falta de muitas coisas. E o Brasil oferece todas essas oportunidades para esse grupo, a partir do primeiro dia de entrada, né? Mas a gente recebe sempre a mesma fala. Eu preciso me comunicar, eu preciso falar, eu quero pedir emprego, eu quero conversar. Então, essa junção, essa conexão, e o que nós fazemos aqui não é simplesmente ensinar língua portuguesa, é isso que eu digo para vocês regularmente, quando nós fazemos as nossas reuniões pedagógicas. O nosso papel não é apenas de ensino, é de transformar vidas por meio da educação. E é isso que nós fazemos, e é isso que a gente sabe. E eles relatam lá para a gente: poxa, muito obrigado, vocês mudaram a minha vida. Poxa, muito obrigado, eu sou uma pessoa muito melhor agora. Ou eu arrumei um emprego, né? Então, a gente tem esses relatos, e esse relato é o que fez com que o Silpen, né, junto com a professora Francisca e todo o nosso time, fosse possível se constituir e se concretizar, fazer com que a gente pudesse, além da educação, também colocar um pouco de políticas públicas, né, dentro de um ambiente e para promover essa transformação. Mas tudo isso não seria possível se você não desse o dinheiro para essas pessoas, né? Então, o nosso trabalho, ele tem que ter o direcionamento efetivo, e nós temos um pilar ali, ou nós temos um tripé para trabalhar, que é a educação, a renda e a dignidade de vida, né? Então, eu acho que esse é o grande objeto de nós estarmos aqui, e por algum motivo, tá certo? Então, Eduardo, Servizi e Estevão, obviamente, que é um grande irmão e um grande amigo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que a gente vai transformar mais ainda pessoas por meio da educação e agora por meio do melhor emprego. Bom, é isso. Agradecer também o André, também da Servizi Brasil, que é o gerente de trade marketing lá. André, muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Que momento. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Igor.
E agora, depois dessa assinatura que já tem um significado tão grande, né? Nós chegamos a um dos momentos mais especiais, podemos dizer emocionantes, dessa manhã, porque é um momento que não celebra instituições nem plataformas, nem empresas. Celebra pessoas. Aquelas que estão na linha de frente de acolhimento e aquelas que com coragem recomeçam as suas vidas em um novo país. Nós faremos uma homenagem aos professores do curso de proficiência em língua portuguesa e, como o Igor falou aqui anteriormente, de fato, a educação transforma, né, Igor? Ela nos salva. Eu falo que eu sou a prova viva de uma educação pública que me transformou. Então, senhoras e senhores, professores, professoras que dedicam seus dias, dão seu amor, seu coração, e ensinam todos os dias português a quem chegou de longe. Vocês são a voz que traduz literalmente a esperança. São a paciência que constrói pontes. Vocês são um abraço que diz, tá tudo bem. Você não está mais sozinho. Você está em casa. E cada aula, cada correção, cada puxão de orelha que a gente gosta, tá? Lá na frente a gente gosta, a gente vê o quanto que foi importante. Cada palavra repetida com tanto carinho. Gente, sem vocês não haveria integração, não haveria transformação, não haveria mudança. Sem vocês, a língua portuguesa seria o quê? Apenas um código, não é mesmo? E não um abrigo, um abraço, que ela pode ser. Então, nós convidamos os professores do curso de proficiência a virem ao palco para receberem a nossa homenagem, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, os nossos aplausos e que representam tantos outros professores nesse nosso país. Quero convidar o professor Luciano Machado Rodrigues, a professora Jaqueline da Silva Ferreira e a professora Débora Mariano. Por favor. Eu vou pedir, eles são o centro de tudo desse momento, eu vou pedir para vocês, por favor, ficarem no centro do palco, para receberem a nossa homenagem. Ai, professores, que seriam de nós sem vocês, não é mesmo? E para a entrega desta homenagem, nós convidamos ao palco o doutor em História da Educação e coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, o professor Ricardo Ramos Salles. Professor Ricardo, por favor, com a palavra. Muito bom dia a todos e todas. É com imenso prazer que eu participo. Quando eu fiz o voto pela educação, ainda numa tenra idade, era por alguns incômodos que eu enxergava na sociedade. E eu via nos meus professores uma esperança de uma sociedade melhor. E aqui eu ouvi muitos termos usados que me tocam, me afetam de alguma maneira. Acolhimento, amizade. Então, como já dizia, inclusive, o pensador Mikhail Bakhtin, da própria linguística, ele fala justamente que a linguagem é essencialmente interação social, né? E um processo também de comunicação vivo. Então, no momento em que a gente precisa cada vez mais humanizar as relações, o papel da educação ele é crucial. E sem o professor, sem a professora, é impossível. Então, estar aqui hoje com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, é muito gratificante. Eu agradeço imensamente à Faculdade de Censo, às autoridades aqui presentes, minha amiga Fabiana, que está aqui presente, a professora Francisca, ao professor Igor. Agradecer primeiro esse convite e dizer que também estou à disposição sempre que preciso
e sempre nessa perspectiva, exatamente, de que a educação ela transforma vidas. E para ela transformar vidas, ela precisa estar no cerne de todas as políticas, inclusive as políticas públicas. Muito obrigado a todos e todas e que tenhamos um congresso excelente nesses próximos dias. Muito obrigado. Professor Luciano, professora Jaqueline, professora Débora, é uma lembrança com muito carinho, só para vocês lembrarem de fato da importância de vocês para o mundo, para a educação, para essas crianças que muitas vezes vêm sem esperança. Então, a gente entrega com muito carinho e reconhecendo a potência que vocês são. Muito obrigada. Tira uma foto, né? O Wesley já está ali com a câmera na mão. Igor, você também. A Francisca também. Ó, uma foto bem bonita. Pode ser com vocês primeiro. Isso. Francisca, você é uma das idealizadoras. Por favor, se junte ao lado do Igor para registrar esse momento tão significativo. Igor, quer o microfone? Peraí, eu consigo tirar daqui. Tá. Bem, todos nós pensamos, tá? Então, Tatiana, eu, Francisca, a gente não poderia dar outra coisa para vocês, além da gratidão e do agradecimento, mas a pena, talvez, é a primeira forma de se colocar no papel o que você pensa, né? O nanquim, e a gente quis simbolizar esse agradecimento por meio dessa pena, simbólica, né? Retrô, mas é isso. Muito obrigado por tudo, tá? A diferença entre ser professor, ser coordenador, ser advogado, é ter um professor. Então, obrigado por tudo. Obrigada, professoras, professor. Pedir para continuarem acompanhando do auditório. Que momento, né? Obrigada. Coisa linda, né, gente? Quando fala de educação, eu particularmente me emociono. Que importância. Senhoras e senhores, nós informamos em primeira mão que está sendo elaborado um convênio com a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Nessa manhã, colocamos em prática o que o CIUPEM veio para ser, um espaço onde as palavras se transformam em compromisso e onde o conhecimento gera ação e onde o acolhimento deixa de ser abstrato para se tornar real. Então, nós abrimos o congresso com falas, sim, mas nós também abrimos com plataformas, com parcerias, com compromisso e, acima de tudo, com o reconhecimento de pessoas, daqueles que fazem a diferença. Pessoas que ensinam, pessoas que aprendem, pessoas que constroem um novo Brasil todos os dias. E nós agradecemos profundamente a presença de cada um de vocês que esteve aqui, tanto presencialmente quanto virtualmente. Vocês são parte desse momento, desse primeiro CIUPEM de muitos, que será, sim, o marco de muitos outros que virão. A solenidade de abertura está oficialmente encerrada, mas, olha, anotem aí na agenda. Voltaremos pontualmente às 13 horas, mas dessa vez de forma online. Assim, conseguimos alcançar o mundo para o início das mesas temáticas que trarão debates profundos sobre a língua portuguesa e globalização, migração e interculturalidade, ensino de português como língua de acolhimento e muito mais.
Esse congresso tem 2 dias de palestrantes incríveis que trazem sua expertise. Eu tenho certeza que todos sairão muito enriquecidos. Então, desejamos que aproveitem ao máximo. A programação completa já está disponível no site do evento no YouTube da Faculdade Censo, que é www.silpen.com e youtube.com/faculdadecenso/streams. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa potência dessa primeira edição desse congresso, que já é um sucesso, viu, Francisca? Já é um sucesso, viu, Igor? E mais uma vez agradecer a presença de todos e todas. Muito obrigada. Até uma próxima. Vou pedir uma foto, né, Wesley? Dessa mesa. Por favor. E viva o Silpen. Viva. Obrigada, gente.